Sim, pode iniciar. Boa noite a todos. Bem-vindos aí ao nosso encontro 3, já o nosso encontro final da nossa disciplina de Química Farmacêutica, né? Então, parabéns aí aos que estão no momento síncrono junto com a gente aí, né? A Elisângela, o Davi, o Rafael, o Almirantes. Obrigado aí, vocês aí, por estarem no momento presente com a gente. E aqueles que estão assistindo em um outro momento, também aí sejam bem-vindos no momento que você estiver aí assistindo. E olha como o tempo passa rápido, né? Parece que foi ontem que a gente começou a nossa disciplina, que a gente teve o nosso primeiro encontro, que a gente falou aí sobre a importância em ter uma substância química que tenha uma atividade biológica. No segundo encontro, onde que a gente falou um pouquinho sobre aquele grupo farmacofórico que não pode faltar para eu ter o efeito, né? E hoje a gente vem para poder fechar esse ciclo, fechar aí a nossa disciplina de química farmacêutica com o planejamento propriamente dito, que são alterações, as ferramentas que são utilizadas para poder fazer essa modificação na molécula, nome que eles dão a estas ferramentas, para que possa ter melhoria do efeito ou menor toxicidade, né? Então, o nosso objetivo hoje vai ser ver um pouquinho destas ferramentas, né? Esses mecanismos básicos das ações, processo farmacodinâmico, né, propriamente dito, que vai ser buscado quando a gente tenta fazer o planejamento, a modificação molecular, né, e os princípios da modificação, que são as ferramentas. Então, ao final do nosso vídeo, ao final de vocês estudarem a apostila, né, a trilha de aprendizagem de vocês, se voltar nesse slide 3 e responder positivamente esses dois itens, né, essas duas observações, significa que a gente cumpriu o objetivo para esse módulo, e aí vocês podem ir com segurança para a prova, para a avaliação final, e finalizar com chave de ouro esse módulo que a gente tem, né? Então, definir e identificar os principais mecanismos de ação de fármacos e compreender os benefícios da modificação molecular. E ao final desse ciclo do ensino técnico que vocês estão fazendo, a gente espera que alguém de vocês possa seguir, né, junto com o ensino superior, seja na química, na farmácia, né, na biologia, mas com esse conhecimento básico aqui, que é ter uma substância química que tem atividade biológica. O nosso objetivo é que essa substância química tenha o máximo de eficiência terapêutica e o mínimo de efeitos adversos ou efeitos tóxicos. Então, quando a gente pensa no planejamento de fármacos, a gente caminha muito próximo com a toxicologia. Eu tenho que ter a eficácia, mas eu também tenho que ter a segurança para poder utilizar esse fármaco. E o planejamento de fármacos, né, a química medicinal ou química farmacêutica, ela trabalha, ela pontua exatamente esse princípio. Melhorar uma condição farmacológica, que seja solubilidade, que seja biodisponibilidade, que seja absorção, que seja metabolização, né, que seja excreção, mas que eu tenha também, né, além do efeito farmacológico, do princípio, eu tenho que ter também a segurança toxicológica.
Bacana. Eu lembro que lá na primeira aula eu fiz um desafio para vocês desenharem uma estrutura química usando o Kinsketch. Alguém aí fez? Quem aí cumpriu? Bacana. Quer compartilhar com a gente, Bruno? O que você fez? Pode usar o microfone. Alguém Sim, mais professor. Boa fez? noite a todos. Boa noite. Eu fiz, só que na aula seguinte eu não consegui acompanhar. Eu estava de serviço. Eu fiz os hidrocarbonetos. Você desenhou os hidrocarbonetos, show de Isso. bola. Conseguiu fazer alguma modificaçãozinha neles? Não. Só desenhou mesmo. Professor, eu só fiz os desenhos mesmo, ó. Aí eu dei uma estudada neles. Não, que bacana. Hidrocarbonetos, por natureza físico-química, extremamente apolares, né? Por isso eles têm grande toxicidade. Por eles serem apolares, eles passam facilmente pela membrana plasmática, são rapidamente absorvidos e causam toxicidade, né? Legal, show de bola. Alguém mais conseguiu fazer? Elisângela. Como eu coloquei aqui o chat, eu perdi o nome de vocês que estão presentes. Almirantes, o Bruno compartilhou, a Isa, Natália, Rafael, Elisângela. Alguém mais aí desenhou? A Elisângela que não fez. Ah, dá tempo, Elisângela. Quem aí não fez, pessoal, ainda tem tempo. Treinem. Então, princípio básico do planejamento experimental. A gente quer melhorar um processo farmacodinâmico. Bacana. Quer compartilhar, Rafael, aquilo que você fez, como fez? Pode usar o microfone também, pode usar o chat, fique à vontade. Não quer compartilhar? Pode compartilhar. Só para a gente poder relembrar, farmacocinética, lembra lá da física cinética. Cinética é o movimento. Então, eu quero ver como que o meu como que ele está sendo absorvido, como que ele está sendo distribuído, como que ele está sendo biotransformado ou metabolizado, como que ele está sendo excretado do meu corpo. Essas são as fases farmacocinéticas, o LADME, liberação, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Então, eu posso fazer um planejamento de fármacos de forma que ele vá melhorar uma das fases farmacocinéticas. Exemplo, o meu fármaco ele tem pouca lipossolubilidade. Então, eu posso colocar um grupo metil, aumentando ali, ó, como um hidrocarboneto, aumentou a lipossolubilidade, e eu posso, de repente, avaliar agora se eu conseguir melhorar a absorção dele, né? E o meu fármaco, eu também posso trabalhar ele baseado no que eu quero agora como parâmetro farmacodinâmico. E aí, dinâmica na física
significa ação e reação. Então, eu quero agora, olha, que a minha substância química interaja com o meu alvo biológico, com a minha célula, né? E eu possa ter um efeito terapêutico. Então, esse eu falo que é a minha fase farmacodinâmica. Então, muito do planejamento de um fármaco, de uma modificação molecular na estrutura de um fármaco, vem para poder melhorar o efeito desse fármaco no meu organismo. Muitas das vezes, para melhorar a interação dele com o receptor, para poder desencadear na sequência a atividade intrínseca. Então, para eu ter o efeito farmacológico, eu tenho primeiramente a fase de interação com o receptor e da interação com o receptor desencadear a atividade intrínseca. Então, muito do planejamento de fármacos vem baseado para melhorar o mecanismo farmacodinâmico, essa interação do fármaco com o receptor. E aqui eu possa ter uma ação sinérgica, ou seja, eu vou desencadear uma atividade semelhante a alguém endógeno que eu tenho, ou eu posso pensar em simplesmente em bloquear o receptor para impedir a exacerbação ou a atividade de alguém que está ali dentro do meu sistema biológico. Então, eu posso ter aqui uma ação agonista, que é semelhante, ou uma ação antagonista. Eu faço a interação com o meu receptor, mas eu não deixo desencadear a resposta, a atividade intrínseca. Aí eu falo que é uma ação antagonista. Eu estou bloqueando a ação agonista. E quando a gente fala em mecanismo de ação de fármacos, tem aquele grupo químico que eu falo que ele é estruturalmente inespecífico. Tem atividade antioxidante. Ele não precisou ligar num receptor. Ele pegou alguma substância que está ali como um radical livre, tentando oxidar outras substâncias. Eu falo que é um grupo estruturalmente inespecífico, mas que tem, por exemplo, atividade antirradical livre, antioxidante, né? Não precisou ligar em um receptor propriamente dito, mas teve atividade farmacológica. Ou eu posso ter um grupo estruturalmente específico. Esse sim, ele necessita interagir com receptores, fazer ali ligações de hidrogênio, fazer ali forças de Van der Waals, fazer ali de polo induzido, né? Para poder desencadear o seu efeito, né? Então, aqui no grupo estruturalmente inespecífico, muitas das vezes ela é testado pelo efeito, né? Então, é para poder modificar, ó, um poder oxirredutor, né? O antioxidante, modificação na ionização, interferência sobre a solubilidade, para deixar mais apolar, para melhorar a absorção, por exemplo, né? Então, eu posso ter uma modificação ou trabalhar com determinados fármacos, que eu vou dizer que ele tem uma estrutura inespecífica, não seletivo. Então, ele não depende de um receptor em específico para ter a atividade farmacológica dele, né? Um exemplo clássico aqui, ó, os antiácidos. Eu estou com uma azia. Eu não vou... Um fármaco antiácido, ele não vai ligar num receptor. Ele vai aqui neutralizar o ácido que está ali. É um grupo estruturalmente inespecífico. Não precisou diretamente se conectar ao processo, né? Ao receptor.
Antissépticos, por exemplo, o álcool 70. Ele vai ter a sua ação antisséptica, porque ele vai abrir ali a parede celular da bactéria e vai extravasar tudo que tem ali dentro. Então, foi, de certa forma, ele não precisou estar em um receptor específico, precisou estar em uma região onde que ele modificou aquela região e conseguiu ter a sua relativa ação. Diferentemente dos fármacos que a gente chama com estrutura ou ligação específica. Esse daqui, para desencadear a sua atividade biológica, ele tem que interagir a sua estrutura química com o receptor biológico. E aqui ele pode ter uma ação com enzimas para ativar ou desativar, uma ação de bloquear o receptor, aí a ação antagonista, ou de se ligar e ativar o receptor, que é a ação agonista, né? Supressão da função gênica, então ele pode ir lá num receptor nuclear e bloquear a transcrição. Ele pode ir no citoplasma e impedir uma tradução de uma proteína. Então, eu estou tendo aqui a supressão, né, do caractere gênico aqui. E a ação sobre as membranas. Vários receptores aí de membranas para ativar ou não um determinado mecanismo farmacológico. E aqui eu tenho que ter interação, que é a afinidade com o receptor, seja por aqueles mecanismos que a gente falou na aula 1 e na aula 2, né? A ligação de hidrogênio, a força de Van der Waals, a dipolo-dipolo, ligações iônicas, a atração eletrostática, né? E desse ligar, se não desencadeia a ação, ele está bloqueando simplesmente, é uma ação antagonista, mas se ele liga e desencadeia a atividade intrínseca, eu vou dizer que é uma ação agonista. Até aqui, pessoal, dúvidas? Essa diferença entre a ação específica e não específica, dependente do receptor. Dúvidas? Beleza, Rafa. Bruno, obrigado. Quem mais? Aqui uma visão geral de um mecanismo tóxico dinâmico de um dos principais neurotransmissores que a gente tem. Aqui em específico, a acetilcolina pertencente ao sistema parasimpático. Então, o que acontece? Olha aqui na esquerda o meu fluxo normal. O meu neurotransmissor está dentro de vesículas. Estou com taquicardia. Eu preciso diminuir a frequência cardíaca. Então, meu neurônio vai liberar a acetilcolina. A acetilcolina, como neurotransmissor, liga-se aos receptores aqui, né, do coração, diminuindo a frequência do coração, por exemplo. Ok? Aqui só como um exemplo. Então, eu tenho aqui um mecanismo onde que ele é dependente do receptor. O meu neurotransmissor precisa se conectar ao receptor para desencadear a resposta. Ok? E eu posso estar utilizando, em alguns casos, vamos supor, fármacos que bloqueiam o receptor. Se o fármaco bloquear o receptor, ele não vai conseguir se ligar. Eu bloqueei o receptor.
Então, a acetilcolina não consegue se conectar ao receptor. Eu não vou ter ação da acetilcolina, né? Por exemplo, numa ação aqui antagonista. O da esquerda me mostrou uma ação agonista, consegue se ligar aos receptores, e o da direita aqui me mostrou, ó, eu bloqueei o receptor. Então, eu não vou ter ação porque eu bloqueei o receptor. Olha aqui uma inibição competitiva, principalmente mulheres grávidas. Mulheres grávidas, muitas delas, têm uma hipertensão, um aumento da pressão, né? A hipertensão gestacional. Só que se ela não for cuidada, pode dar risco de vida para a mãe e para o bebê. Então, a DOPA, né, o neurotransmissor dopamina e o medicamento, né, DOPA, quando passa pelo fígado, é metabolizado pela dopa-descarboxilase e aumenta a pressão arterial. Então, na gravidez, eu quero impedir que eu tenha formação de dopamina, que é um dos responsáveis pela hipertensão gestacional. Então, eu posso estar utilizando o antihipertensivo alfa-metildopa. Quando o alfa-metildopa passa pelo fígado, ele é metabolizado em alfa-metildopamina. A alfa-metildopamina não aumenta a pressão arterial, igual a dopamina. Então, eu vou baixar isso daqui, por um efeito de competição. Eu quero que a dopa-descarboxilase atue mais no alfa-dopa, alfa-metildopa, do que no dopa. E aí eu vou ter a diminuição da pressão. Então, aqui, os dois estão competindo pela mesma enzima, de forma que eu quero que a enzima atue mais no alfa-metildopa, porque o alfa-metildopamina não aumenta a pressão arterial. Então, aqui foi um processo de inibição. Aqui é semelhante ao que a gente está vendo aí com a contaminação do metanol. Um dos tratamentos para o metanol é administrar álcool farmacêutico, ou etanol, porque os dois atuam competindo com a mesma enzima. E aí eu vou impedir que o metanol seja metabolizado em ácido que é mais tóxico do que o metanol puro. Para o metanol puro ser eliminado do meu corpo, impedindo que ele forme um metabólito que é mais tóxico. É o metabolismo de ativação, nesse caso. Eu quero impedir o metabolismo de ativação, onde o metabólito é mais tóxico do que a substância original. Então, eu coloco alguém para competir pela mesma enzima, que tenha maior afinidade com a enzima, impedindo que o outro, que é mais tóxico, não seja metabolizado, que a dopa não vá para a dopamina para aumentar a pressão, que o metanol não seja metabolizado para ácido carboxílico para causar o dano da acidose metabólica, por exemplo. Até aqui, pessoal, dúvidas? Um outro processo que pode ter tem a ver aí, por exemplo, quem está com processo de depressão, né? Usa aí, por exemplo, inibidores da recaptação da serotonina. Então, ó, libera a serotonina na fenda sináptica, ela liga ao receptor, mas eu vou impedir que ela seja reabsorvida, para ela permanecer mais tempo aqui na fenda, gerando maior tempo o seu efeito. Então, o planejamento de fármacos, em algumas vezes, vem em como eu vou manter ele maior tempo, mais
biodisponível naquela região, né? E, infelizmente, isso não acontece só com fármacos, com algumas drogas também, inclusive aqui a cocaína. Por que a cocaína ela tem aquele efeito eufórico? Porque neurotransmissores, né, relacionados aí à adrenalina, noradrenalina e energia, ela impede que seja recaptado também. Então, ele permanece maior tempo na fenda sináptica, onde que você tem aquela sensação de que está maior tempo, como se diz, numa ação ali mais de euforia, vamos dizer assim. Existem alguns fármacos que eles atuam a nível de ácidos nucleicos. Como o mais recente aí, ó, sem dúvida nenhuma, muitos de nós vacinamos com a vacina da Pfizer. E a vacina da Pfizer, o que ela tinha? Um sequenciamento de RNA mensageiro, que mandava codificar no nosso corpo a spike, que é essa proteína aqui do Covid. Ou seja, não precisou administrar um vírus inteiro, não precisou administrar um vírus inativo, mas um sequenciamento de RNA mensageiro que no nosso corpo foi traduzido em uma proteína que reconhece o nosso corpo, que ela é estranha a nós. E mandou o nosso corpo produzir anticorpos e acionar as células de defesa. E aí a gente ficou imune. Então, foi uma vacina baseada no tratamento por ácido nucleico. No caso daqui, o RNA mensageiro. Até aqui, dúvidas? Precisou ter, no caso daqui, uma nanopartícula lipídica para fazer a entrega desse RNA mensageiro. Ela conseguir, olha, lipídica, nanopartícula lipídica, afinidade com a nossa membrana celular. Então, ela passou por difusão fácil pela membrana, chegando no citoplasma. No citoplasma, conseguiu entregar o RNA mensageiro, que codificou, né, traduziu a proteína spike, e o meu corpo reconheceu que ela era estranha e mandou chamar as células de defesa, fez o reconhecimento e mandou produzir os anticorpos, dando aí a ação da vacina em nos proteger contra o vírus da Covid. Então, aí um planejamento de fármaco bem bacana também, relacionado aí aos ácidos nucleicos. E que todos, muitos de nós, não todos, mas que muitos de nós utilizamos esse fármaco aí através da vacina da Pfizer. Até aqui, pessoal, dúvidas? Ficou claro que existem fármacos que vão atuar sem precisar conectar em receptores de forma inespecífica, como o antiácido, como o antioxidante, né? Como o antirradical livre, né? E existem fármacos que é necessário fazer a modificação da sua estrutura, porque precisa ter a interação com o receptor. Se não ativar a atividade, é um bloqueador, um antagonista. Se ligou ao receptor e ativou a atividade, significa que é uma ação agonista, semelhante à substância endógena. Até aqui, dúvidas? Elisângela, Bruno, Almirantes, Isa, Natália, Rafael. Dúvidas? Beleza, Isa. Alguém mais?
Então, a gente chega no processo que são as ferramentas utilizadas, que eles chamam de modificação molecular. Eu tenho uma molécula química e eu vou ou retirar um grupo químico, ou adicionar um grupo químico, ou simplificar, ou unir uma com a outra, ou colocar alguém que, de repente, não tem atividade, mas ajuda na absorção, e depois passa pelo fígado e retira aquela parte e libera a parte ativa para ter a sua ação. Então, todos esses processos, todas essas ferramentas, elas são chamadas de modificação molecular. Ok? De modificação molecular. Importante ferramenta para auxiliar no entendimento de relações, estrutura, atividade e o mecanismo. Ou seja, eu quero fazer uma mudança na estrutura para melhorar interação com o receptor e melhorar a atividade, seja agonista ou antagonista, dependendo do que a gente precisa. Ok? Então, essas estratégias são de grande importância para a descoberta de novos fármacos ou para otimizar a atividade farmacológica de alguns já conhecidos ou reduzir a atividade tóxica de alguns também que já são conhecidos. E também serve para poder buscar um processo que a gente chama de reaproveitamento de fármacos. Existem fármacos que são clássicos. Por exemplo, a indometacina. Ela é clássica. A sua primeira atividade é uma atividade anti-inflamatória. E aí foi testado e foi observado, por causa desse poder de inibir a COX-2, que é inflamatória, que tem a ver com o processo tumoral, que ela também poderia ter um grande efeito antitumoral. Então, além da modificação molecular, existe o princípio de algumas estruturas do mercado com a avaliação da estrutura, se ela tem ou não possibilidade de ter um outro efeito além daquele que já é conhecido. Isso a gente fala que é o reposicionamento de fármacos. Então, nós vamos entrar agora num princípio quase que teste psicotécnico, né? Então, a primeira ferramenta de modificação molecular utilizada no processo de melhoria da atividade farmacológica ou redução do efeito tóxico, o bioisosterismo. Lá na química, o que é uma substância, um isômero, né? Que apresenta praticamente a mesma estrutura química. Muda a forma como foi ligado os componentes, né? Se tem ou não 3D, se tem ou não 2D, duplas ligações na mesma posição ou não. Se eu troquei apenas, por exemplo, um oxigênio por um enxofre, né? Lembram disso lá, né? Da parte de isômeros da química. Então, aqui eu estou trabalhando com isso, olha. Isômeros, eu vou fazer modificações isométricas, né? Para avaliar a atividade biológica. Então, eu vou tentar trabalhar com modificações. Olha o que aconteceu com a cimetidina. No meu anel aqui, eu tinha nitrogênio. Quando eu troquei para o oxigênio e complementei aqui com um outro grupo, a ranitidina. Quando nesse mesmo anel, beleza? Eu coloquei agora o nitrogênio e o enxofre. Ao invés de ter 2 nitrogênios, um nitrogênio e um enxofre. E, ao invés de um grupo nitrila,
eu coloquei um grupo sulfidrila. Então, essa alteração aí, eu digo que ela é uma substância, ó, estratégia, modificação molecular e bioisosterismo clássico de anéis. Eu fiz uma modificação clássica no anel, né? Tirando aqui, ó, componentes que são parecidos. Eu troquei o nitrogênio, que tem par de elétrons, pelo oxigênio, que tem par de elétrons, pelo enxofre, que tem par de elétrons, desemparelhado. Então, por átomos que têm uma estrutura muito eletrônica parecida dentro do anel. Então, eu falo que isso é o bioisosterismo clássico. Fiz a troca por elementos químicos com estrutura química semelhante. Mas eu obtive, olha, fármacos diferentes, né? Que pôde melhorar a biodisponibilidade ou diminuir o efeito tóxico. Bioisosterismo, dúvidas? Bioisosterismo, dúvidas? Quer fazer a troca em determinadas posições? Obrigado, Isa. Alguém mais? Olha a próxima aí. O que aconteceu aqui? Lembra lá, ó. Eu mantive o grupo farmacofórico ou farmacóforo, e aqui eu tinha um anel grandão, ó, e eu simplifiquei ele. Então, quando eu tenho essa simplificação, eu tenho, olha, modificação molecular ou otimização de fármacos, permitindo a obtenção de novos análogos com estruturas mais simples. Olha que anel grande que eu tenho aqui, ó. Né? Inclusive um anel bicondensado aqui, e eu transformei ele num anel mais simples, mais simplificado, e avaliei a atividade biológica. Então, eu tinha aqui a quinina e aqui a metilfluoroquina. Então, a segunda ferramenta aí, simplificação molecular. Dúvidas? Tem uma estrutura grande, olha a parte aqui, ó, extremamente apolar, extremamente grande, eu reduzi ela, deixei ela um pouco menor. E o grupo farmacóforo permaneceu, ó. Esse outro grupo que tem a atividade principal permanece. Dúvidas na simplificação? Natália, Isa, Almirantes, Bruno e Rafael. Bruno, bacana, obrigado. Beleza, Almirantes. Vou pegar aqui agora e fazer uma pergunta para vocês. O que é um profármaco? O que é a biotransformação de ativação? Essa eu já falei no início da aula. O que tem correlação um profármaco com a biotransformação de ativação? Quem quiser usar o microfone, fique à vontade. Quem quiser usar o chat também pode.
Vou usar aqui como exemplo. O antihipertensivo é o enalapril, a molécula do enalapril. Só que a molécula pura do enalapril, ela tem pouquíssima absorção. Então, você não consegue ter uma boa biodisponibilidade do enalapril por via oral. Então, como estratégia de planejamento de fármacos, foi utilizado a latenciação. O que fizeram? Colocou junto com o enalapril um glicosídeo, né? O maleato. Um glicosídeo, o maleato. E aí ele virou o maleato de enalapril. Aumentou, nesse caso, colocando esse glicosídeo, a taxa de absorção do enalapril por via oral. E quando você toma ele por via oral, primeiro ele passa no fígado. Quando ele passa no fígado primeiro, as enzimas hepáticas quebram, retiram dele o maleato, o glicosídeo, deixando só o enalapril já dentro do corpo, para fazer a ação de ir lá e inibir a enzima conversora de angiotensina. Ação antihipertensiva. Então, ó, essa estratégia que eu coloco junto com o meu fármaco, alguém que dar a sua alguma condição para ele ser absorvido, distribuído, né? E depois permite que ele seja metabolizado dentro do corpo, tirando essa parte e liberando a parte ativa, eu falo que é um profármaco. Então, um profármaco é um composto farmacologicamente inativo e que ele vai ser convertido no ativo, igual liberou o enalapril, porque sofreu a biotransformação de ativação, o metabolismo de ativação. Tirou o glicosídeo ali, que é o maleato, deixou só o enalapril, que teve a atividade. Então, essa estratégia que eu coloco alguém inativo junto com o meu fármaco para melhorar alguma condição, mas depois, no meu corpo, tem que ser dentro do corpo. Biotransformação é dentro do corpo. Seja fígado, seja rim, seja qualquer outra parte do corpo. Retirou a parte inativa e liberou a parte ativa. Metabolismo de biotransformação ativa. Ficou claro essa estratégia de latenciação de fármacos? Eu sempre vou ter um próprio fármaco. Beleza? Coloco alguém que não tem atividade junto com alguém que tem. Para dentro do meu corpo, liberar aquele que tem atividade. Essa é a latenciação de fármacos. Então, aqui, ó, o exemplo da latenciação. Ó. Eu tenho um profármaco inicial. Foi absorvido, olha, o profármaco foi absorvido, chegou aqui no fígado, foi metabolizado e liberou o meu fármaco ativo. E aí eu consigo ter o meu efeito farmacológico. Né, com boa biodisponibilidade. Porque se eu não tivesse colocado o profármaco, essa parte inativa junto com ele, eu não teria boa taxa de absorção. Até aqui, dúvidas? Beleza, Isa? Mais alguém? Dúvidas?
Essa imagem mostra bem, ó. Se eu tivesse só o meu fármaco sem a porção fazendo a conexão com ele, olha, a setinha aqui, ó, até mostrando que não seria nada absorvido. Para melhorar a absorção, eu uni um glicosídeo junto com ele. Consegui ter uma melhor taxa de absorção, que passou pelo meu metabolismo dentro do corpo, biotransformação, liberando o meu fármaco ativo para fazer a ação. Olha que desenho bacana, para cair em prova, não é verdade? Olha, explica bem. A latenciação dos fármacos. Eu coloco alguém junto com ele que não tem ação propriamente dito, mas para melhorar alguma condição farmacocinética dele. Isso, o profármaco, ele é farmacologicamente inativo. Ele precisa ser metabolizado para liberar a parte do fármaco ativa. Isso mesmo, Bruno, show de bola. Ele costuma ser realmente inativo, beleza? Ele precisa liberar, né? Ele nem é menos ativo. Show de bola. Uma outra estratégia que hoje tem sido muito pesquisada é a seletividade e a especificidade. Um exemplo. Por que quimioterapia perde pelo, perde cabelo, sente náuseas, enjoo, ao mesmo tempo, seja elas tudo mais. Então, hoje em dia, o que tem sido feito? Exemplo. O câncer do colo do útero feminino precisa de ácido fólico para ele crescer e desenvolver. Então, eu vou pegar aqui uma nanopartícula, por exemplo, colocar aqui dentro um fármaco que tem a capacidade de matar a célula tumoral, e aqui, ó, vou revestir a sua estrutura com ácido fólico. O que está acontecendo? Coloquei no corpo, quem é que vai receber e vai captar isso primeiro? A célula tumoral. A célula tumoral, ela tem uma atividade metabólica mais intensa do que a célula normal. E ela vai reconhecer que aqui tem ácido fólico. Então, ela precisa do ácido fólico para ela multiplicar mais rápido. Capta essa célula, então eu direcionei, ó. O ácido fólico aqui vai chegar primeiro para a célula tumoral. Quando ela vai usar esse ácido fólico, ela libera daqui dentro o quimioterápico que está aqui. O agente quimioterápico que está aqui. E ela acaba morrendo de uma forma seletiva, de uma forma direcionada para aquela célula, para deixar as células normais sem efeitos. Então, os fármacos dirigidos, hoje em dia, tanto para quimioterapia, doenças autoimunes, processos de inflamação crônica, tem sido trabalhado com o objetivo de buscar receptores específicos para aumentar a seletividade. E aí você evita efeitos adversos, ou seja, diminui toxicidade e aumenta a especificidade farmacológica. Você consegue aumentar a eficácia farmacológica e reduzir os efeitos adversos. Então, isso daqui é extremamente fantástico. Várias pessoas fazem química, farmácia, mestrado, doutorado, exatamente baseado no princípio de direcionamento de fármacos, né? Para ter estruturas mais seletivas e específicas na entrega. Quem está aqui fora,
Foi ácido fólico. Não é ele que teve ação, mas quem está aqui dentro que chegou lá e foi liberado naquela célula tumoral que o ácido fólico direcionou para liberar nela. Não é bacana, pessoal? E dentro desse direcionamento, dentro dessa... Vou até adiantar aqui, ó. Destaca-se muito os nanomateriais, as nanopartículas. Obrigado, Bruno. Valeu, Isa. Valeu, Natália. Então, existem hoje muitos que trabalham com planejamento de fármacos, mas coligados com as ferramentas nanotecnológicas. Então, pode tentar buscar ó, a própria... A gente viu aqui agora há pouco, vacina da Pfizer. Precisava entregar um filamento de RNA mensageiro. Ela utilizou uma nanopartícula lipídica para carrear o fármaco. Então, hoje, estamos vivendo a era nanotecnológica, onde que os nanocarreadores, nanopartículas e nanoestruturas fazem parte hoje da evidência do planejamento para melhor entrega, para melhor seletividade, especificidade da entrega de alguns fármacos e redução de toxicidade. Né? Então, é fantástico essa estratégia. E eu falo para vocês que foi a que eu trabalhei no meu mestrado e no meu doutorado. Eu trabalhei com nanopartículas, dentro dela um anti-inflamatório, para verificar a sua ação antitumoral, né? Baseado exatamente nesse princípio, ter um direcionamento através da nanopartícula, uma melhor eficácia do quimioterápico que está ali dentro, reduzindo efeitos adversos. Exatamente esse o propósito. Show de bola! Olha a próxima ferramenta que a gente tem. Olha os desenhos, o que está acontecendo aí? Quem quiser usar o microfone, pode usar o microfone ou o chat. O que está acontecendo com essa próxima ferramenta? Eu tinha um fármaco, encontro de partes. A Elisângela ó, já pegou aí, ó. Eu fiz a adição, o encontro delas. Eu tinha, olha, um fármaco separado, que era o paracetamol, e o ácido salicílico. E eu fiz a união dos dois. Ok? Então, eu tinha os dois separados e coloquei agora, aumentei a ação analgésica, né, que é contra dor. Aumentei a potência antitérmica, porque eu coloquei os dois, né, unindo aqui os dois ao mesmo tempo. Então, eu combinei as duas porções farmacofóricas, as duas partes que têm com o encontro, como a Elisângela falou, dizei. Híbrido significa o quê? Lembra da genética? Azão, azim. É híbrido. Eu tenho um gene dominante com um recessivo. Então, aqui eu hibridizei. Eu usei dois fármacos diferentes. Então, eu estou fazendo a hibridização molecular. A união de dois fármacos diferentes, a hibridização molecular. Até aqui, dúvidas? Da hibridização molecular. Dúvidas? Beleza, Bruno.
Beleza, Natália, Isa. Show. Aqui eu já comentei, né, sobre as estratégias aí com os nanomateriais. Só um momentinho aqui para a gente poder fazer um resumão dessas ferramentas. Só um momentinho. Vem agora, começou a chover, onde eu estou. Só um momento, estou tentando aqui novamente. Começou a chover aqui, deu uma baixa aqui na conexão. Vou colocar aqui no chat também, caso vocês queiram já ir assistindo, se o meu aqui não conectar. Neste vídeo, iremos falar sobre os processos de modificação molecular no planejamento e desenvolvimento de fármacos. A busca por compostos ativos está inserida nas etapas iniciais do desenvolvimento de novos fármacos. São pesquisados compostos com alguma atividade ou com potencial para atividade no alvo terapêutico investigado. Compostos que apresentam atividade biológica A busca por compostos ativos está inserida nas etapas iniciais do desenvolvimento de novos fármacos. São pesquisados compostos com alguma atividade ou com
potencial para atividade no alvo terapêutico investigado. Compostos que apresentam atividade biológica com potência IC50 ou ED50 menor do que 100 micromolar são promissores, mas essa ainda é uma atividade baixa para que eles sigam para as etapas seguintes de desenvolvimento. Quando os compostos apresentam potência IC50 ou ED50 menor do que 10 micromolar, eles se tornam ainda mais promissores. Os compostos mais promissores de uma série são chamados de compostos HIT, ou em inglês HIT compounds. Os compostos análogos apresentam analogia estrutural com o composto original. O composto lead, ou em inglês lead compound, geralmente apresenta potência IC50 ou ED50 menor do que 1 micromolar. Modificações moleculares são empregadas na obtenção destes compostos, que podem ser mais potentes, reduzir efeitos colaterais e facilitar etapas complexas de síntese química. Processos de modificações moleculares são, então, utilizados para melhorar a estrutura química de compostos bioativos. Assim, pode-se obter compostos HIT a partir de compostos muito pouco ativos ou sem atividade comprovada. Como compostos HIT podem ser otimizados a um composto lead e este a um novo protótipo ainda melhor, com a otimização de propriedades farmacocinéticas, por exemplo, até chegar a um composto com propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas ideais para ser considerado como fármaco. Vejamos agora algumas estratégias utilizadas no planejamento de compostos análogos. Simplificação molecular. A simplificação do composto original é especialmente apropriada para substâncias naturais, como alcaloides, na obtenção de compostos com estruturas mais simples, mas preservando as subunidades farmacofóricas. Esta abordagem, conhecida como simplificação, disjunção ou dissociação molecular, consiste em retirar grupos ou partes da estrutura que não contribuem com a atividade farmacológica. Um exemplo clássico de simplificação molecular é a mefloquina, um antiparasitário obtido por simplificação da estrutura do alcaloide quinina, pela retirada de um dos ciclos do anel quinuclidina, juntamente com um grupo finil. Por que fazer um consórcio? Alex, clima do dia e lembrete de hoje. Hibridação molecular. A hibridação molecular é uma estratégia clássica de conjugação de estruturas de compostos bioativos distintos em uma única molécula. A nova molécula produzida por hibridação molecular passa a se chamar híbrido, o qual frequentemente apresenta maior afinidade e eficácia que os compostos que lhe deram origem. Um exemplo de fármaco obtido por hibridação é a tropizetrona, um antiemético antagonista dos receptores 5-HT3, obtido como híbrido da cocaína e serotonina. A tropizetrona possui o núcleo indol da serotonina e o sistema bicíclico do alcaloide cocaína unidos pelo grupo éster. A cocaína é um antagonista não seletivo dos receptores 5-HT3, enquanto a serotonina é seletiva ao seu receptor 5-HT. Com isso, a junção desses grupamentos promove a inibição desse receptor. Associação molecular. A associação de duas moléculas iguais por ligação covalente é denominada duplicação molecular.
No exemplo ilustrado, temos a succinilcolina, um bloqueador neuromuscular que consiste na associação de duas moléculas de acetilcolina. O mecanismo de ação da succinilcolina envolve o bloqueio da função da placa motora, similarmente à ação da acetilcolina. Esse bloqueio pode ser alcançado por um excesso de acetilcolina na fenda sináptica. Esta, por sua vez, é destruída instantaneamente pela acetilcolinesterase. Por outro lado, a succinilcolina persiste em concentração elevada na fenda sináptica, permanecendo fixado ao receptor nicotínico ganglionar de acetilcolina por um tempo maior. Outros processos de modificações moleculares, também relatados como processos especiais, contemplam alterações que afetam a dimensão e flexibilidade da molécula e alterações de propriedades físico-químicas por introdução ou substituição de grupos ou partes da molécula. Restrição conformacional. Quanto mais flexível é uma molécula, maior será a probabilidade de interação com mais de um sítio-alvo e a produção de outras respostas biológicas, aumentando a possibilidade de efeitos adversos. A estratégia de rigidificação torna a molécula mais rígida e tem o objetivo de identificar a conformação ativa. Após a identificação da conformação ativa, a rigidificação é utilizada para reter a conformação ativa e reduzir ou eliminar outras conformações possíveis, reduzindo a possibilidade de interações com outros sítios-alvo e, consequentemente, reduzindo efeitos adversos. O exemplo ilustrado mostra a rigidificação de dois conformeiros de dopamina pela substituição da cadeia lateral flexível etilamina pelo sistema semirrígido 2-aminotetralina. Um fármaco mais rígido se mantém na conformação ativa por mais tempo, sendo mais provável que esteja na conformação ativa quando se aproxima do local de ligação no sítio-alvo, se ligando mais prontamente. Essa é a Marcela e esse é o Emanuel. Eles amam viajar, mas como todo casal, tem o que Extensão ou contração da estrutura. Alguns compostos apresentam dois grupos importantes para a interação com o sítio-alvo, unidos por uma cadeia de grupos metilenos ou outra equivalente, mas em alguns casos o comprimento da cadeia não é o ideal para melhor interação entre os dois grupos importantes e o sítio-alvo. Nesses casos, pode-se utilizar a estratégia de extensão ou contração, aumentando ou encurtando o comprimento da cadeia que une os dois grupos. A estratégia de extensão é frequentemente usada para alcançar regiões hidrofóbicas no sítio-alvo. A introdução de cadeias de extensão também pode aumentar o número de interações intermoleculares, ajudando a manter o composto no sítio-alvo por mais tempo. O practolol foi o principal composto usado no desenvolvimento do fármaco esmolol. Inicialmente, o grupo amida foi substituído por um éster, que são grupos frequentemente bioisósteros. Depois, foram adicionados cadeias de grupos metilenos de diferentes tamanhos, sendo identificado o grupo etileno como espaçador ideal, resultando na descoberta do esmolol. Bioisosterismo. Bioisosterismo é uma estratégia para provocar mudança em alguma característica físico-química ou estrutural do composto original, pela introdução ou substituição de grupos ou partes de uma molécula,
de modo que os bioisósteros afetam os mesmos sistemas bioquimicamente associados, como agonistas ou antagonistas, possuindo efeitos biológicos relacionados entre si. A estratégia de substituição bioisostérica é dividida em clássica e não clássica. São considerados isósteros clássicos átomos ou grupos funcionais que apresentam o mesmo número total de elétrons ou mesmo número de elétrons de valência. Anéis equivalentes e átomos com tamanho e forma semelhantes são também considerados isósteros clássicos, como a substituição de hidrogênio por flúor. Os bioisósteros clássicos são compostos que apresentam efeito biológico, possuem formas moleculares e volumes quase iguais, aproximadamente a mesma distribuição de elétrons e exibem propriedades físicas semelhantes. A obtenção da propilfenazona pela substituição do grupo dimetilamino da aminopirina pelo grupo isopropil é um exemplo de bioisosterismo clássico. A aminopirina foi introduzida como analgésico e anti-inflamatório em 1896, mas na década de 1920 foi descoberta sua atividade cancerígena, sendo este descontinuado. A modificação bioisostérica do grupo dimetilamino retirou a propriedade cancerígena, sendo a propilfenazona disponibilizada nas décadas seguintes. Bioisosterismo não clássico. Os bioisósteros não clássicos não obedecem às definições estéricas e eletrônicas de bioisósteros clássicos e não necessariamente têm o mesmo número de átomos que o grupo funcional que eles substituem. Um conjunto mais amplo de compostos e grupos funcionais são englobados como bioisósteros não que produzem em nível molecular ação agonista ou antagonista semelhante. São exemplos substituição de grupos interconversíveis, por exemplo, grupos isósteros de ácido carboxílico como tetrazol ou sulfoacetoamida. A substituição do ácido carboxílico do composto EXP7711 pelo grupo tetrazol deu origem ao fármaco losartana, como no exemplo ilustrado. Outro exemplo é a introdução, abertura ou fechamento de anéis. Nesse exemplo, a introdução de um anel na estrutura da losartana originou um novo agente antipertensivo. Bacana, né, pessoal? Consegue fechar aí com chave de ouro um resumão aí do que a gente viu, principalmente aí relacionado às ferramentas e às aplicações, os exemplos, né, que ele trouxe aí nesse vídeo, ilustra bem tudo que a gente passou aqui em relação às ferramentas. Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer colocar aí alguma observação? Alguém que já trabalhou ou trabalha com alguma questão de planejamento? E é uma área fantástica. Quem aí vai para a área da química, quem aí vai para a área da farmácia, pensando aí como curso superior posteriormente, é realmente uma área fantástica de se trabalhar. É a área de planejamento de fármacos, mudança de estrutura de fármacos, avaliação da atividade biológica de novos fármacos, tem tudo a ver com tudo que a gente viu e que a gente falou aqui na área. Bacana, Bruno, show de bola. Mais alguma coisa, pessoal? Então, eu não sei vocês, mas aqui em Araxá caiu um chuvão por agora, beleza? Não sei na cidade que vocês estão.
Mas, pessoal, muito sucesso na trajetória de vocês. Aqueles que partem para a formatura, o mercado de trabalho precisa de vocês. Aqueles que vão para um novo ciclo de disciplinas, foco aí para poder, né, caminhar e finalizar com chave de ouro também o próximo ciclo de disciplinas. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima e sucesso aí na trajetória de vocês. Grande abraço a todos. Boa noite a todos. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Boa noite a todos.